You are a very special generation. Vocês são uma geração muito especial. You and I are a generation that sees a very special miracle happen in this world. Você é a geração que está vendo grandes milagres acontecerem no mundo. You and I see prophecies being fulfilled as we speak. Você e eu estamos vendo profecias sendo cumpridas no momento em que estamos falando agora. You and I witness the return of the Jewish people back to the promised land of Israel. Você e eu, nós estamos assistindo o regresso dos judeus para Israel, a terra prometida. And that means that we're on our way to the coming of the King of Kings and the Lord of Lords. Isso significa que nós estamos muito próximos do momento que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores retornem a essa terra. The Jews are coming home Os judeus estão retornando para casa because the kingdom is coming. porque o reino está chegando. Now there's a lot of misunderstanding about the concept of the kingdom in the Bible. Existem muitas más interpretações e compreensões erradas do que seja o reino de Deus. I come from the Netherlands. Eu venho da Holanda. I studied at 2 universities in the Netherlands. Eu estudei em 2 universidades na Holanda. I'm sorry to say I have about 125 meters of theological books on my shelves. Eu sinto muito em dizer, mas eu tenho 125 metros de livros teológicos na minha livraria. And I'm Biblioteca. even more sorry to say that I read most of them. Eu ainda sinto ainda mais em dizer que provavelmente eu li quase todos eles. And there are many meters of books dedicated to what is the kingdom of God. E a maioria desses livros são dedicados, o assunto é o que é o reino de Deus? Is the kingdom now or is it in the future? O reino é agora ou é no futuro? Is the kingdom in heaven or is the kingdom on earth? Será que o reino é no céu ou é aqui na terra? What is the kingdom? O que é o reino? The Jews knew perfectly well what the kingdom is. Os judeus sabem exatamente o que o reino é. And they were longing for the coming of the kingdom. E eles estão querendo muito, o desejo deles é que o reino aconteça. Let's just take one passage that speaks in a beautiful way about the kingdom that one day will come. Nós vamos ver uma das passagens que nos retrata perfeitamente o que é o reino. Turn to Isaiah 2 verse 2. Isaías capítulo 2, versículo 2. There we read this. E nós então lemos isso. In the last days, meaning one day in the future, Acontecerá nos últimos dias, the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. Now, what is the mountain of the Lord's temple? Então a pergunta é, onde é o que é esse monte do templo do Senhor? That mountain is in the heart of Jerusalem. Esse monte está no coração de Jerusalém. It's called Mount Zion. Se chama o Monte de Sião. It's also called Mount Moriah, Também é chamado do Monte Moriá. because it's the place where Abram was willing to sacrifice his son Isaac. Porque é exatamente o local onde Abraão foi para sacrificar seu filho Isaque. On that mountain the temple stood. Naquela montanha, naquele monte, o templo era ali que ele vivia, There the estava. Lord lived among his people. E então o Senhor vivia no meio do povo dele. From there the blessings came over Israel. E dali vinha todas as bênçãos sobre Israel. Now in the future the prophet says the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. E aqui a palavra de Deus diz que nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor
será estabelecido como o mais alto dos montes. It will be raised above the hills, and all nations will stream to it. E se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. It will be the center of the earth. Será o centro da terra. They will no longer send their ambassadors to the United Nations in America, in New York. Então, será desnecessário os embaixadores sendo representando as nações em Nova York, nas Nações Unidas. They will send their ambassadors to Jerusalem. Os embaixadores serão enviados para Jerusalém. Coming from the nations, they will go there. Vindo de todas as nações, eles irão para lá. Many people will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob." Irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó. The God of Jacob, O Deus de Jacó, meaning the God of Israel. significando o Deus de Israel. Jacob, the father of the 12 tribes of Israel. Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. The nations will go there. As nações irão para lá. Why? He will teach us his ways so that we may walk in his paths. Para que então o Senhor nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. He will teach us, nations, the way how we should live. Então, nós, nações, seremos ensinados pelo Senhor como nós deveremos viver. The law, Torah, will go out of Zion. A lei do Torá, ela virá através do Monte de Sião. Torah is much more than just law. O Torá é muito mais do que leis. Torah is the directions that God gives to life. O Torá é literalmente as direções de Deus para a vida. And yes, there are do's and don'ts in the Torah. Sim, lá existe assim, farás e não farás isso. But also the don'ts are aimed at our well-being. Aqueles não farás isso é Deus falando para nós para o nosso próprio bem. They're like traffic lights. São mais ou menos como faróis de trânsito. Red light is don't. O sinal vermelho significa não vá, Stop. pare. But it's meant for your well-being. Mas isso é uma coisa que é feita para o seu próprio bem. If you ignore the red light Se você ignorar and you esse, simply go on, se você ignorar a luz o farol vermelho it could e cost you your life. isso poderia custar a tua vida. You might be suddenly hit from another side by a car or anything. Você pode ser abarroado por um outro carro que está vindo. So the red light is also for your well-being. Então, a luz vermelha, o farol vermelho é para o seu próprio bem. And the green light, go ahead. E o farol verde, que significa vá em Full frente. speed. So Torah will go out from Zion. Então, o que significa? Que o Torá, né, as leis, a sabedoria de Deus virá do Monte Sião. The word of the Lord from Jerusalem. Virá tudo isso, a palavra de Deus virá de Jerusalém. He will judge between the nations. E ele, o Senhor, julgará entre as nações. Now who is this he? E a pergunta é, quem que é esse ele? This he is the King of Kings and the Lord of Lords. Esse ele significa o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Who is the Messiah of Israel. Quem é o Messias, que é o Messias de Israel. He will judge between the nations. Ele vai julgar entre as nações. He will settle disputes for many peoples. E repreenderá a muitos povos. When the kingdom comes, he is in control over the world. E quando o Rei dos reis vier, ele vai estar em controle de todo mundo. He will rule with power. E ele reinará com poder. Today, when nations have a difference of opinion, Hoje, cada nação tem a sua própria opinião, elas divergem uma da outra. they start to wage a war. E agora nós estamos vendo uma batalha acontecendo. And whoever wins the war apparently was right. E geralmente quem ganha uma guerra é considerado aquele que está certo. Then no more. E aí
não há mais, não há mais. then he will say, this is how we solve your problem. Então, quando o Senhor Jesus estiver reinando sobre a terra, não haverá mais guerra, porque ele vai dizer, é assim que você vai resolver o seu problema. This is the just solution. Esta é a solução justa. And because he rules with power, E porque o motivo pelo qual ele reina com poder, you'd better listen. é melhor que você escute. The Bible says when Messiah comes, A palavra de Deus diz que quando o Messias vier, he will rule the nations with an iron rod, ele vai reinar sobre as nações com o cetro de ferro. dash them to pieces like pottery if need be. E ele vai despedaçar vasos de barro se for necessário. So they follow his instructions. Então, devemos seguir as suas instruções. They follow the directions to life. Então, devemos seguir as instruções para a vida. Now, if that is the case, Então, se esse é o caso, there's no need to wage war anymore. não existe mais motivo para a gente guerrear. So the wars will stop. Então, as guerras cessarão. Now, what to do with your weapons, with your tanks and your guns and whatever you have developed? Então, o que nós vamos fazer com toda essa indústria bélica que nós fizemos e criamos? Melt them down Derretê-la. and turn them into agricultural tools. E nós vamos fazer o quê? Em instrumentos de agricultura. And it's exactly what they're going to do. E é exatamente isso que eles vão fazer. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. E estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Nation will not take up sword against nation. Uma nação não levantará espada contra outra nação. And the military academies can be closed As academias militares, elas podem ser fechadas. because they will train for war no more. Porque nem aprenderão mais a guerra. Fantastic. Isso é fantástico. It thrills your heart. Enche o teu coração de alegria, de júbilo. Let that kingdom come. Então que venha o reino. And Israel expected this kingdom. E Israel está esperando este reino. And they were totally right, of course. E eles estão completamente corretos a respeito disso. Because their expectancy came from the word of God. Porque essa expectativa deles está na palavra de Deus. Now, they were expecting Messiah to come. Então, eles estão na expectativa que o Messias venha. But it happened that now and then someone came and said, I'm Messiah. Muitas vezes, alguma pessoa diz assim, eu sou o Messias. Várias vezes nós escutamos que alguém diz, eu sou o Messias. But he turned out to be a false Messiah. Mas esses foram Messias falsos. The word Messiah is the same word as Christ. A palavra Messias significa exatamente Cristo. Mashiach is the Mashiach. Hebrew word for anointed one. Significa em hebraico aquele que é ungido. And Christ is the Greek word for anointed one. E Cristo significa aquele que é ungido em grego. It's exactly the same. É exatamente a mesma palavra. So they had made a kind of list of requirements Então existe uma lista de requerimentos, that should be fulfilled by the true Messiah. especificações que devem ser cumpridas pelo Messias de verdade, o verdadeiro Messias. First of all, A primeira coisa, the true Messiah o verdadeiro would Messias, come from the house of David, of King David. ele deverá vir da casa de Davi, do rei Davi. That was very important. Isso é muito importante. Because God made covenants with Israel. Porque Deus fez essa aliança com Israel. Everlasting covenants. Uma aliança eterna. And one of these covenants is about the everlasting kingship of the house of David. Uma dessas alianças que Deus fez para com Israel é que o reino de Davi seria um reinado eterno. Well, everybody in Israel knew that Jesus was from the house of David. Todas as pessoas sabiam que o nosso Jesus, ele é descendente da casa de Davi. Remember Bartimaeus, the blind man? Vocês lembram de Bartimeu, o homem cego? He hears Jesus come to the city of Jerusalem, Ele vem em direção a Jesus, Jesus vindo para Jerusalém. and then he starts to shout. E aí ele começa a gritar.
Son of David, have mercy upon me. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. They knew exactly that he was from the house of David. Eles sabiam exatamente que Jesus vinha da casa de Davi. Both Joseph and Mary were from that line. Tanto José quanto Maria vinham dessa linhagem. Secondly, A segunda, the true Messiah would have a special relationship with Almighty God. esse Messias teria um relacionamento muito especial com o Todo-Poderoso Deus. And it would show in signs and wonders and miracles. Isso seria demonstrado através de maravilhas, de curas, de milagres. And in the 3 years that Jesus walked in Israel, E durante os 3 anos que Jesus andou por todo Israel, the signs became visible. esses sinais foram visíveis. Signs of the kingdom. Sinais do reino. What is a sign? O que significa um sinal? A sign is a small example what will be the case when the kingdom really comes. Ok, um sinal é uma pequena amostra daquilo que aguarda quando o reino vier. You can taste it already, feel it already. É como se fosse assim, um tira-gosto, alguma coisa para você sentir. And around Jesus, the signs of the kingdom became visible. E ao redor de Jesus, houve essa visibilidade do reino de Deus. What were these signs? Quais foram esses sinais? Jesus forgave sins. Jesus perdoou os pecados. And they said, who is he? E eles perguntaram, quem é esse? Because only God can forgive sins. Somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus cast demons out. Jesus expulsava os demônios. And he says, when you see me cast out demons by the finger of God, you must understand that the kingdom has come upon you. Então, a palavra diz que quando você vir esses demônios sendo expulsos, é um sinal de que o reino está junto de vocês, está vindo, está no meio de vocês. Jesus controlled the powers of nature. Jesus controlou o poder da natureza. When he was in the boat and he woke up and he saw the wind and the waves, he said, be silent, be calm. Quando ele estava ali deitado naquele barco na Galileia, ele acordou com aquele vento, com aquelas ondas, ele disse para a onda e para o vento, pare. And the wind and the waves became calm. E tanto a água quanto o vento se acalmaram. And his friend said, who is this that even the wind and the waves obey him? E os seus amigos ali naquele barco perguntaram, quem que é esse homem que ele manda até mesmo no vento e na água? Then you get very close to the Creator himself. Então ele se aproxima bastante do Criador. Jesus fed the hungry, no more hunger. Jesus alimentou as pessoas que estavam famintas. Não existia fome perto de Jesus. He took 5 loaves and 2 fishes. Foram 5 pães e 2 peixes. And he started to break and break and break and break and break. E ele começou a quebrar. You saw matter being created under his hands. Nós podemos ver coisas acontecer, matérias sendo criadas nas suas próprias mãos. And then thousands of people were fed. E milhares de pessoas foram alimentadas. And there were still 12 buckets with leftovers. E tinham ali 12 cestos de sobras desses pães que Jesus multiplicou. Jesus healed the sick. Jesus curou os doentes. The lame and the deaf and the blind. Os aleijados, os surdos. One day even a man born blind is brought to him. Até aquele que nasceu cego foi trazido para Jesus. And I think it was a man with a birth defect. E eu acredito que tenha sido um homem também com defeito de nascença. He was born without eyeballs in the sockets. Ele nasceu sem os olhos na cavidade. That sometimes happens, that babies are born without eyeballs. É muito comum, isso acontece de vez em quando, que as crianças nascem sem os olhos. And then Jesus took dust from the ground. Então Jesus pegou a poeira do chão And spittle from his mouth. e cuspiu.
com sua saliva and he made a kind of mud e fez uma lama and put it on the empty sockets e colocou então nesses olhos vazios. and created, as it were, the eye in the empty sockets. E então Jesus criou esses olhos nessas cavidades vazias. And the Jews, of course, must immediately have thought about the first pages of the Bible. E, obviamente, que a primeira coisa que os judeus pensaram foi o primeiro milagre da Bíblia. How God created from the dust of the earth man. Como Deus criou o homem do pó da terra. Jesus raised people from the dead. Jesus, então, começa a ressuscitar pessoas. Now, that was essential in their expectancy of the true Messiah. A morte é uma expectativa real e verdadeira do verdadeiro The Messias. true Messiah should have this relationship with God O verdadeiro Messias deve ter um relacionamento tão verdadeiro com Deus that he would bring in the resurrection of the righteous. que ele vai ter o poder de trazer a ressurreição dos justos. The bodily resurrection of the righteous. O corpo ressurreto dos justos. And after that, E depois disso, he would judge the ungodly nations. ele então vai julgar as nações não salvas, não justas. And then from Jerusalem, peace would fill the earth. E então de Jerusalém, toda a paz vai encher toda a terra. Now, one day, Agora, um dia, Israel gets totally excited. Israel começa a ficar bastante agitado em alegria. They start to grab leaves and branches from the trees and put their jackets on the ground. Eles começam a quebrar galhos das suas árvores, colocar os seus mantos, as suas vestes no chão. And they start shouting, Baruch haba b'shem Adonai. Oh, Lord, you don't expect me to say that. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ok, e eles começam a gritar para Jesus: bendito seja o nome, esse santo de Deus. It's really him. É ele mesmo, é verdadeiramente ele, o Filho de Deus Altíssimo. Blessed be the great son of David. Abençoado seja os filhos de Davi. Blessed be the king. Seja abençoado o rei. Blessed be the king of Israel. Seja abençoado o rei de Israel. Now we will have peace on earth. Agora teremos então paz na terra. Now why did they do it at that moment? Então por que eles fizeram aquele ato para receber Jesus em Jerusalém naquele dia? Because Jesus had just done this. Porque Jesus tinha acabado de fazer isso. He had raised Lazarus from the dead. Porque ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. And Lazarus was dead already for 4 days. E Lázaro estava morto já há 4 dias. There was a stench of a decaying body around the Ele já grave. estava fedendo um corpo em decomposição. And Jesus simply says, Lazarus, come out. E Jesus disse para ele: Lázaro, saia. And Lazarus comes out. Então Lázaro vem para fora. And that's the final proof. E aí é a última prova. Now they get all excited. Então eles ficam todos animados. He's really the true Messiah. Esse verdadeiramente é o Messias. He has started to bring in the resurrection of the righteous dead. Ele começou a trazer dos mortos os justos. You read in John 12, Em João 12, in verse 17. no versículo 17. Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. And many people, because they had heard that he had given this miraculous sign, went out to meet him. Dava-lhes, pois, testemunho a multidão que estava com ele quando chamara a Lázaro da sepultura e o ressuscitara dentre os mortos. E foi por isso que a multidão lhe saiu ao encontro, por ter ouvido que ele fizera este sinal. That's the final proof. Este é a última prova, é a última evidência. Now the kingdom will come. Agora sim, o reino virá.
And the disciples get all excited. Então os discípulos ficam todos animados e felizes. They sit on the Mount of Olives. Então eles vão para o Monte das Oliveiras, sentarem lá. They say, Lord, look, the city and the temple, Senhor, olha aí a cidade e o templo, the center of the world. o centro do mundo. Now God is going to bless the whole world. Então agora Deus vai abençoar todas as nações, toda a You'll be the terra. King of kings and the Lord of lords. E o Senhor será o Rei dos reis, o Senhor dos The senhores. kingdom will come. O reino virá. And then Jesus says this, E aí Jesus diz o seguinte, I tell you something. deixa eu te falar uma coisa. There will not be left one stone upon the other. Nenhuma pedra ficará em cima da outra. The beautiful city and the beautiful temple will be totally destroyed. Essa linda cidade, esse lindo templo vai ser completamente destruído. It must have been like a lightning in a clear sky. Então isso deveria ser para essas pessoas que estavam ouvindo, os discípulos, como se fosse assim um raio caindo no meio de um dia claro. Jerusalem destroyed. Jerusalém destruído, The temple destroyed. o templo destruído. After they have swallowed once or twice. Sorry. After they have Oh, okay. swallowed So, once or depois twice. que eles engoliram a seco uma ou duas vezes, They ask him, when will this happen? e eles perguntam para Jesus, quando é que isso vai acontecer? And if not now, your kingdom, when will you come in glory? Se não é agora, então quando é que o Senhor virá em glória? And what will be the end of this terrible part of world history? When will your kingdom of peace and righteousness come? E quando vai terminar esse reino terrível que está acontecendo sobre a terra? E quando finalmente virá o teu reino para essa terra nos dar paz? And then Jesus says, now you sit down. Jesus fala assim, então agora vamos sentar aqui. And then you can read Matthew 24. Então nós podemos ler Mateus 24. He's going to answer this question. Ele vai então responder essa pergunta. First of all, the first answer is A primeira resposta é that was fulfilled 40 years later. o que foi cumprido 40 anos depois. Jesus lived and died around the year 30. Jesus nasceu e morreu durante os anos 30. And 40 years later, in Qua- the year 70, E 40 anos mais tarde, em 70 depois de Cristo, the Romans came os romanos vieram and destroyed the city and the temple e destruíram completamente a cidade e o templo. and murdered 1.1 million Jews. E nesse momento em que os romanos destruíram Jerusalém, eles massacraram 1,1 milhão de judeus. But then the second question, Então a segunda pergunta que agora responde. what will be the sign of your coming in glory? E qual será o sinal da tua vinda na glória? When will the kingdom come? Quando é que virá o reino? When will this terrible phase of world history finally be over? E eles perguntam quando é que vai essa fase da história da humanidade finalmente vai terminar? With the wars and the famines and the diseases and the abuse of children and the lawlessness and the martyrs and everything. Quanto os mártires, os abusos com as crianças, os massacres, as fomes, as pestes, quando é que será o fim disto? How do we know? Como é que nós vamos ficar sabendo disso? Jesus sums up a lot of signs of the times. Jesus então nos ensina muitos sinais do tempo. But he gives two positive signs. Ele nos dá então dois sinais positivos. He says in Matthew 24, verse 14, Ele diz então em Mateus 24, Mateus 24? Matthew 24 Ok, Mateus 24. is one of the longest speeches that we have of Jesus in the Bible. Esse é um dos maiores palestras, palavras que Jesus fala, sermões que Jesus diz na Bíblia. He says in verse 14, No versículo 14, and the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Not just the gospel, Não somente o evangelho, but the gospel of the kingdom. mas o evangelho do reino.
will be preached in the whole world, that all the nations will know that one day the kingdom will come. E todo mundo ouvirá e todas as nações que o reino chegará. And when that is the case, E quando isso acontecer, then this part of world history finally will be over. então quando isso acontecer, finalmente essa parte terrível da humanidade chegou ao fim. Now, when I was young, Então, vou te contar quando eu era jovem. I'm still young, but I was a little bit younger then. Eu continuo jovem, mas naquela época era um pouquinho mais jovem do que eu sou hoje. I thought, well, that will take a long time. Isso, quando eu era jovem, eu falava, isso vai demorar muito tempo a I don't have acontecer. to worry. Eu não tenho que preocupar com isso. When all the world has heard the gospel of the kingdom, that takes a long time. Até que todo mundo escute o evangelho do reino, vai demorar muito. Until our eldest daughter became a missionary. Até que a minha filha mais velha passou a ser uma missionária. She became a missionary in Central Asia. E ela foi servir ao Senhor como missionária na Ásia Central, In Kazakhstan, em Cazaquistão, which is a Muslim society. o que é uma sociedade muçulmana. And then one day she told me, E um dia ela me disse, she said, Papa, I sometimes come to certain villages papai, algumas vezes eu visito algumas vilas and I discover some Christians here and there. e eu descubro uns cristãos aqui e ali. And sometimes when I ask them who was the missionary here, E algumas vezes que eu pergunto, quem foi o missionário aqui? sometimes they say there was no missionary here. Eles dizem assim, não teve nenhum missionário aqui. But we listen to the radio. Mas nós ouvimos o rádio. And in Russian and in Kazakh, they told us about Jesus. Tanto em russo quanto em kazakh, que são as línguas que eles escutavam no rádio, falaram sobre Jesus. And it changed our lives. E mudou a vida deles. And suddenly you realize E de repente você começa a entender. it's happening today. Isso está acontecendo agora. For the first time in history. Pela primeira vez na história da humanidade. Powerful satellites. Satélites muito poderosos. Radio television stations. Rádios e estações de televisão e rádio. Hundreds of hours every day. Centenas de horas a cada dia. In practically all the languages of the world. Certamente em todos os lugares, os cantos da The terra. gospel of the kingdom is preached. O evangelho do reino está sendo pregado. Through the electronic highways. Através das coisas eletrônicas, das mensagens eletrônicas. Wherever I travel in the world, todos os lugares que eu viajo no mundo, I can open my laptop, eu posso abrir o meu laptop, go on the internet, acessar a internet, and I travel a lot in the world. E eu viajo muito pelo mundo. Because one day I wrote a book called Why Israel? Porque uma vez eu escrevi um livro chamado Por que Israel? And without ever having looked for translators, it's now in over 30 languages. Eu nunca procurei ninguém para traduzir este livro que eu escrevi na minha língua. E hoje esse livro é traduzido em mais de 30 línguas. It's in Chinese, it's in Russian. Está em chinês, em russo, It's in Arabic. está em árabe. And I don't know. So then invitations come from these language areas, please come and teach us about Israel. E então o livro dele chega a essas nações e as pessoas leem e eles começam a convidá-lo para ir lá para pregar sobre esse ensino deste livro. By the way, there's also a Portuguese translation. E para nossa alegria, nós temos ele em português também. Not made in Brazil, Não feito no Brasil, not made in Portugal, não feito em Portugal, but a Brazilian pastor in Macau, mas um pastor brasileiro servindo em Macau, which is a former Portuguese colony, que era a antiga colônia portuguesa. somehow got hold of an English copy, Esse pastor conseguiu uma cópia do meu livro em inglês and he made a translation into e ele Portuguese. então traduziu o meu livro para o português. That's how this book spreads itself. É dessa forma que esse livro se espalha pelo mundo. And I sometimes say I simply follow the book. Então eu sempre digo, eu sigo o meu livro.
But wherever I go, Mas todo lugar que eu and I go vou on the internet, e vou à I internet, find all kind of messages about Jesus. eu encontro muitas mensagens sobre Jesus. For the first time, hundreds of hours each day, the gospel of the kingdom goes around the Pela globe. primeira vez na história da humanidade, centenas de horas são utilizadas para falar da palavra de Deus. And Jesus says, when that happens, E Jesus disse o seguinte: quando isso acontecer, that will bring this part of world history to an end. então a parte dessa humanidade, da história dessa humanidade, então ela vai chegar ao fim. So we're getting close. Então nós estamos chegando bem próximo disso. And then he has a second sign. Então tem o segundo He sinal. says, watch the fig tree. E ele fala assim: olha a figueira dar fruto. What did he mean by that? O que ele significa? O que ele está dizendo? Olha para a figueira. Well, his Jewish audience knew perfectly well what he meant. Olha, os judeus estudiosos, aquele pessoal de lá, de Israel, entendiam perfeitamente o que ele estava falando. One day he cursed the fig tree. Uma vez, vocês sabem que Jesus, ele condenou, ele amaldiçoou uma figueira. And then also they knew what he meant. E eles também naquela época sabiam o que ele estava fazendo, por que ele amaldiçoou aquela figueira. The fig tree is a picture for Israel. A figueira é uma figura, é uma representação de Israel. And Jesus says, when you watch the fig tree, E Jesus disse: olhe para essa figueira. it seems to be dead, Quando ela estiver parecendo morta, but when you see that it gets new green leaves, aí você começa a observar se algumas pequenas folhas verdes estão nascendo dessa that it figueira. comes back to life, as it were, Então, se essa figueira começar a brotar vida dela novamente, then you must understand that the kingdom of God is right at hand. então você saberá que quando essa figueira voltar à vida, o reino de Deus está muito próximo. It's before the door. Isso é antes da glória. We are a very special generation. Então é por isso que eu digo, nós somos uma geração muito especial. We see the restoration of Israel. Nós estamos assistindo à restauração de Israel. We see the fig tree coming back to life. Nós estamos vendo essa figueira voltando a ter vida. We see the preaching of the gospel around the globe. Nós estamos assistindo o evangelho sendo pregado em todo o globo. Jesus says that will bring this part of world history to an end. Então Jesus nos garantiu que neste momento em que essa parte do mundo, essa parte da história da humanidade chegasse ao fim, And the restoration of the fig tree will lead to the next part of a world restauração dessa figueira vai então nos levar como se fosse uma ponte para a restauração. Essa ponte restaurada vai nos levar para o início do novo tempo da humanidade na Terra. history. Then the kingdom will come. Então o reino virá. Then I will come in glory. E aí eu virei na glória. Then I will sit on the throne of my father David. Aí então eu me assentarei no trono do meu pai Davi. Then I will fulfill the promise of the angel Gabriel. E eu estarei então cumprindo a promessa do anjo Gabriel. The angel Gabriel said to his mother, O anjo Gabriel veio e disse a Maria, mãe de Jesus: first of all, A primeira- you will be with child. a primeira coisa, você vai ter essa criança, God will be his father. você vai ser a mãe e Deus será o pai. You will be his mother. Você será a mãe It will be a holy child e será uma criança santa, without sins. sem pecado. It will be the Lamb of God to be slain for the sins of the world. Esse será o Cordeiro de Deus que tirará o pecado de todo mundo. He will carry your sins and mine sins upon his shoulder Ele vai carregar os seus pecados e os meus pecados sobre os seus ombros. and carries them away on the cross. E vai jogá-lo, lançá-lo fora na cruz. It has literally been fulfilled. Isso já foi cumprido. But there was a second promise. Mas Gabriel fez uma segunda promessa a The Maria. second promise was this. A segunda promessa foi essa. This child, will sit on the throne of his father David. Essa criança se assentará no trono do seu pai Davi. Where stood the throne of Father David? E onde é que se encontra o trono do pai Davi? In Jerusalem. Em Jerusalém. He will rule among Jacob.
Gabriel says. Ele vai reinar na casa de Jacó, disse Gabriel. What is Jacob? The 12 tribes of Israel. Então, quem são quem que é o Jacó? São as 12 tribos de Israel. And of his kingdom there shall be no end. E este reino não terá fim. So we're getting very close. Então nós estamos muito próximos disso. Jesus is coming. Jesus está voltando. That is why God is restoring the Jewish people back to the land. É por isso que Deus está restaurando os judeus de volta à terra prometida. God is in a big restoration process. Jesus está num processo de restauração muito grande. He's restoring the land. Ele está restaurando a terra. He's restoring the city of Jerusalem. Ele está restaurando a cidade de Jerusalém. He's restoring the people to the land. Deus está restaurando o povo de volta à terra prometida. And one day he will restore the Jewish people spiritually. E um dia ele vai também restaurar o judeu espiritualmente. He will give them the revelation about himself. Deus então dará a revelação de Cristo para os judeus. And then he will come. Então ele virá, Riding on the clouds, vindo nas nuvens, shining like the sun. brilhando como o sol. And he will sit on the throne of his father David. E ele se assentará no trono do seu pai Davi. And peace will fill the earth. E a paz reinará sobre a terra. The Jews knew exactly the things about the kingdom. E os judeus sabiam exatamente tudo a respeito do reino. The only thing they didn't know was the order. A única coisa que eles não sabiam a ordem desses fatos. Because what will happen when Jesus comes in glory? Porque o que vai acontecer quando Jesus vier na glória? He'll not just come for them. Ele não estará vindo somente para os judeus. He'll come for us too. Ele virá para nós também, a sua igreja. What will take place when he comes? O que vai acontecer quando ele vier? The resurrection of the righteous dead. Aqueles justos, eles ressurgirão em vida. Paul says those who died in Christ will go first. Paulo disse, aqueles que morrerem em Cristo, eles vão ressurgir primeiro. And we who are alive at that moment, we will be changed in the twinkling of an eye. E nós seremos modificados no piscar dos nossos olhos. And together we'll meet him. Para encontrar com Jesus. And we'll bring him in. E nós vamos trazê-lo para cá. Like they brought him in when he came to Jerusalem the first time. Da mesma forma que eles trouxeram Jesus para Jerusalém da primeira vez. And Israel will shout Baruch haba b'shem Adonai. E os judeus vão estar falando isso. Bendito seja o Deus abençoado de Israel. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito aquele que vem no nome do Senhor. We will not just see him like he is. Nós não somente o veremos como ele é. We will be like him. Nós seremos exatamente como ele é. We will have that fantastic resurrection body that Jesus had. Nós seremos exatamente o mesmo corpo ressurreto que Jesus tem agora. Remember that Jesus rose from the dead? Lembram-se que Jesus ressurgiu dos mortos? He was totally real. Ele estava completamente... When they thought he's a ghost. Ok, é verdade. As pessoas pensaram assim, será que ele é um fantasma? He says, no, touch me. Jesus não me toca. Flesh and bones. Eu tenho carne e osso. A ghost doesn't have flesh and bones. Um fantasma não tem carne e osso. And they still couldn't E eles ficaram... believe it. E os olhos deles não acreditavam naquilo. And then he says, do you have anything to eat? E Jesus perguntou, você tem alguma coisa para comer? And they gave him the piece of a fried fish. Então eles deram para Jesus um pedaço de peixe frito para And comer. he ate it in front of their eyes. E Jesus comeu esse peixe junto com eles, diante dos olhos dos And discípulos. yet, he appeared and disappeared as it pleased him. E ao mesmo tempo Jesus aparecia e desaparecia da forma que ele queria. You should contemplate about the 40 days between the resurrection and the ascension. Se nós pudéssemos contemplar esses 40 dias que Jesus passou na terra entre a ressurreição e a ascensão de Cristo, There you see a glimpse of the future. nós podemos perceber um pouquinho só, dar uma espiadinha sobre o nosso futuro. There you see Jesus in his resurrection body. Porque aí nós vemos um pouquinho, vemos Jesus no seu corpo ressurreto.
in chapter 1 of the book of Acts, it says that for 40 days he came and went and spoke with his disciples. E no primeiro livro, I'm sorry, which book is that? For 40 days he spoke No, with the book, the reference. Acts, chapter 1. Oh, Acts, ok. Atos capítulo 1, nós podemos ver que como Jesus ia e vinha, ele aparecia e desaparecia. And he spoke with them about what? Do que ele falava? About the kingdom of God. Ele falava o tempo todo sobre o reino de Deus. And then they say, are you now going to restore the kingdom for Israel? Então ele falava, os discípulos falavam, agora sim vai haver a restauração do reino para Israel. Because you live forever. Porque ele vive para sempre. You're risen from the dead. O Senhor já está ressurgiu, já foi ressurgido. I never remember Will this you one now verse. go and sit on the throne of your father Agora ele David? vai sentar ao trono de Davi. And this fantastic kingdom will come now. E então esse reino fantástico, reino vai acontecer agora. He says, not yet. E Jesus fala, ainda não. When only the Father knows. Quando somente o Pai sabe. But I'll first send you guys into the whole world. Mas então eu vou mandar vocês para o mundo inteiro. And the same signs that became visible when I walked through Israel, E os mesmos sinais que eram visíveis quando eu andava em Israel, the same signs of the kingdom os mesmos sinais do reino, will then be visible in the whole world. esses mesmos sinais serão visíveis When em you toda a preach terra. the gospel of the kingdom, signs and miracles will follow. Quando vocês pregarem o evangelho do reino So that the nations will know who is the one and only e true deixarem as king. nações saberem quem eu sou, quem que o reino é, But one day, yes, mas then I um will dia come. sim eu virei. And then the kingdom will come. Então o reino virá. Brothers and sisters, we're very close. Irmãos e irmãs, nós estamos muito próximos disso. And when he comes in glory, E quando ele vier em glória, we will be just like him, nós seremos exatamente como Jesus, with that fantastic body, com aquele corpo maravilhoso, going back and forth maybe between our 4 earthly dimensions and the 5th, 6th, 8th, 22nd dimensions that are surrounding us. Então nós poderemos ir nas 4 dimensões esféricas nossa, talvez 16, 20, 30 dimensões. Like angels sometimes cross over. Às vezes os anjos vêm nos visitar aqui, não é? Will we Aparecem. cross over in our resurrection body to serve the king? E nós seremos então, faremos a mesma coisa, nós poderemos servir o rei dessa forma. Will he go back and forth between the heavenly Jerusalem and the earthly Jerusalem? E ele poderá, nós poderemos sair da Jerusalém da terra para Jerusalém celestial. Let's not speculate, Mas não vamos especular nisso. but it will be fantastic. Mas será fantástico. The kingdom is coming. O reino está chegando. You're heading for a glorious future. Nós estamos indo de encontro a um futuro maravilhoso. If you know Jesus, you have everything. Se você tem Jesus, você vai ter isso. If you don't have Jesus, you have nothing. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. You can have $1 million in the bank, but you have nothing. Se você mesmo que você tem 1 milhão no banco, não tem Jesus, você não tem nada. But if you have Jesus, you Mas have everything. se você tem Jesus, você tem tudo. If you come to Jesus, Se você vier para Jesus, maybe you never did it in a real personal way. talvez você nunca realmente tenha tido esse encontro com Jesus de uma forma bem pessoal. Maybe you tried to get his blessings. Talvez você quer se aproveitar das bênçãos Maybe dele. you tried to get his healing. Talvez você queira a cura de Jesus. Maybe you tried to get success in your life through him. Talvez você queira alguma coisa para a tua vida através dele. And he can give all of that, Ele pode fazer tudo isso, but for a price. mas por um preço. And the price is Mas o preço é este, that you surrender all que você entregue completamente in a very personal way. e numa forma muito pessoal, Simply say, Lord Jesus, simplesmente dizendo: Senhor Jesus, I surrender all. eu entrego tudo. My past, my present, and my future. Meu passado, meu presente, meu futuro. My sins and my wounds. Meus pecados e as minhas feridas. My bitterness and my questions. Todos os meus questionamentos e a minha amargura. Lord, have it all. Senhor, fica com tudo isso. If you do,
Se o Senhor fizer isso, He will come into your life. então Ele realmente vai entrar na sua vida. And for the first time in your life, E pela primeira vez na sua vida, you will have absolutely peace. você experimentará a paz, 100% a paz na tua vida. Whatever the circumstances are, Qualquer que seja a circunstância que você esteja vivendo, there's peace inside. existe a paz dentro de você. And you start to look at things in a different way. E você então começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. And when you die, E quando você morrer, you'll meet with Him você vai encontrar com Ele to rest para descansar. until the great day of the resurrection comes. Até o grande dia da ressurreição. And then you'll join Him E aí nós vamos estar com Ele, junto when com He Ele. establishes His kingdom. E nós estabeleceremos juntos com Ele And you'll be there, o reino e você estará lá. together with the King of Kings and the Lord of Lords, Juntamente com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. with your everlasting body, Com o seu corpo eterno. as the queen on the side of the king. Você será a rainha ao lado do rei. And Israel will no longer be the tail of the nations, E Israel jamais será a cauda das nações, but the head of the nations. mas a cabeça das nações. All the promises God gave to Israel, Todas He will as promessas fulfill que for Deus Israel. fez para Israel, Deus as cumprirá. All the promises He gave to the church, He will fulfill to the church. Todas as promessas que Ele fez para nós, a igreja dele, Ele vai cumprir para All the nós. promises He gave to you, me personally, He will fulfill for you and me personally. Até aquelas promessas que Ele nos fez pessoalmente, que fez para você, fez para mim, Ele vai cumprir todas essas promessas. So don't be a fool. Então não seja tolo. Surrender all to Entrega tudo para Ele. Him and gain a price that will never be taken away from you. E você receberá um prêmio que nunca ninguém vai tirar de você. And when finally E finalmente, that kingdom of peace and righteousness aquele reino de justiça e paz, will develop in the total renewal of everything. tudo isso será desenvolvido no novo de todas as coisas. When creation itself will be set free from the bondage of death that is in creation. Até mesmo a criação, toda a natureza será liberta desse aprisionamento que vive hoje. And everything will glow with everlasting life. E tudo brilhará com vida eterna, To the glory of God, para a glória de Deus. then you still will be there. E você estará lá junto. You will go from glory to glory to glory to glory. Então lá você estará vivendo de glória em glória para glória e glória. Who knows how soon? Quem que não tem pecado? Because Jesus is coming soon. Porque Jesus está voltando bem próximo. Because the Jews are coming home. Porque os judeus estão voltando para casa. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Nós vamos encerrar a reunião, mas antes preciso fazer um apelo aqui. Às vezes a gente fala pouco disso, não é? Mas se você pegar lá no finalzinho da Bíblia, João, que escreveu o livro de Apocalipse, né? Ele termina com um clamor, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata significa isso. Vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus um dia voltará. E uma das coisas maravilhosas que vai acontecer, o pastor falou, não é? Nós vamos ter um corpo de glória. O mesmo corpo que Ele tem hoje, não é? Há inúmeras promessas de Deus para aqueles que são dele. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Recebeu quem? Esse texto está falando de receber a Jesus, não é? Receber a Jesus como Senhor e Salvador.
O Evangelho foi pregado para você hoje. Jesus se manifestou, operou sinais e maravilhas, morreu, ele precisava morrer para que a justiça de Deus fosse cumprida, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que pudéssemos receber então, junto com o perdão dos pecados, a vida de Deus. E só assim a gente se torna filho de Deus. Nessa noite, quem sabe não há alguém aqui, e eu creio do fundo do meu coração que tem, alguém que quer dar a sua vida para Jesus, alguém que quer receber a Jesus como Senhor e Salvador, para que essas promessas possam se cumprir na sua vida, para que um dia, quando você partir, você parta com a certeza de que você estará com Jesus para sempre, que na volta de Jesus, como o pastor falou aqui, não é? Você possa ressurgir e receber então um corpo de glória. Quem nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Quem nessa noite quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem nessa noite quer ter certeza, não é, de que essa promessa é para você? Você precisa então receber a Jesus, você precisa crer nisso. Há alguém que quer fazer isso aqui essa noite? Levante assim uma das suas mãos, nós queremos orar por você.